Hey guys, how are you? Bom, hoje a gente vai trabalhar alguns advérbios, tá? Uma aulinha rápida de gramática, tá? Trabalhando 4 advérbios e alguns exemplos, tá? Bem parecido com anos atrás, tá? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar alguns advérbios, né? Como eu disse, e o primeiro é o still. Bom, o still ele é utilizado para designar uma ação contínua, tá? Então ela não se alterou e nem foi interrompida com o tempo, tá? E podendo ser entendida no português como ainda, né? Geralmente o still vai no meio da frase, como a gente pode ver os exemplos aqui, e ela vai junto com o verbo, tá? Normalmente vem acompanhada do verbo. E também ela está junto com o present continuous, tá? O presente contínuo. Vamos lá. Is she still playing? It is almost midnight. Is she still playing? It's almost midnight. Então, ela ainda está jogando? É quase meia-noite. I tried to talk to him, but his boss said he is still traveling. Boss ali ser com 2 Os, não 2 S. Mas eu tentei falar com ele, mas o chefe dele disse que ele ainda está viajando. I would like to go out, but it's still raining. I would like to go out, but it's still raining. Eu gostaria de. Tá. Vamos lá para um outro carinha que é muito parecido, que é o yet. O yet ele pode significar ainda ou até agora, tá? E ele é principalmente utilizado em frases negativas. E ele demonstra que ainda a pessoa, o interlocutor, né, ela está esperando que algo ainda ocorra, tal. É basicamente isso. Você ainda espera que algo vá acontecer. Por exemplo, esse primeiro exemplo. He hasn't finished the homework yet. Então você espera que ele vá finalizar o seu homework, né? Então, he hasn't, ele ainda não terminou o seu homework yet, né? Ainda. Hasn't she finished the assignment yet? Ela ainda não terminou. Aí assignment a gente pode traduzir como report, né? Como um relatório, ou como um trabalho designado, tá? Então um trabalhinho de escola, algo nesse sentido. Ainda, né? Yet ao final da interrogação. Are you going to the beach tomorrow? I don't know yet. Are you going to the beach tomorrow? I don't know yet. Então eu ainda não sei. Beleza? Então o yet basicamente vai ao final da frase, tá? Enquanto, voltando aqui rapidinho, o still ele vai ao lado do verbo, sempre próximo ao verbo, ok? Basicamente entre o auxiliar e verbo vai o still, é um advérbio, né? E o yet vai ao final, esse outro advérbio. Vamos para o próximo, o already, que é basicamente já, beleza? Ele também é muito comum, ele é muito, na verdade, comum empregado no present perfect, tá? Ele é utilizado para expressar algo que aconteceu mais cedo do que era previsto. Então, por exemplo, eu já fiz isso e eu não previa, e a pessoa que perguntou não previa que eu já tivesse feito, tá? E aí ele vai normalmente no meio da frase, tá? Por exemplo, I have just had dinner and I am already hungry. Esse no meio da frase entra novamente verbo e auxiliar. Então, I have just had dinner and I am already hungry. Então, eu acabei de jantar e eu já estou com fome. Has Julie already arrived in Spain? I was thinking that she would come next weekend. Has Julie already arrived in Spain? I was thinking that she would come next weekend. Então, a Júlia já chegou na Espanha, né? Já aterrissou basicamente na Espanha. I was thinking, né? Eu estava pensando que
ela viria no próximo final de semana ou no próximo final de semana. Do you think that Megan already knows what happened? Você acha que Megan já sabe o que aconteceu? Essa daqui, o already ficou bem no meio, né? Então, do you think that Megan, basicamente porque é uma pergunta, né? Então o auxiliar está lá no começo e o pronome logo ao lado do advérbio. O knows, que é o verbo, what happened. Então, basicamente pronome, entre pronome e verbo aqui. Então, você acha que a Megan sabe o que aconteceu? Então, desculpa, já sabe o que aconteceu? Então, o already é basicamente o já do português, né? Algo que basicamente o interlocutor achava que ainda não tinha acontecido e a pessoa, né, o objeto, alvo da sentença, já fez ou já sabia, como é o caso da sua última pergunta. Vamos para o outro advérbio, o just. O just pode ser apenas, né? Apenas isso, just this, né? Aquele logo do Nike, just do it, apenas faça isso, né? Apenas faça. Então é basicamente apenas, mas ele pode também ter um sentido diferente, de acabei de. Como por exemplo, I'm not going to the cinema because I have just watched that movie. Então eu não quero ir ao cinema porque eu já assisti esse filme. Aqui ele pode ser também traduzido como eu acabei de assistir esse filme, tá? Mas normalmente no português a gente usa muito o já, né? Voltando aqui ao already, a primeira frase ali, I have just had dinner. Então eu acabei de jantar, né? Ou eu já jantei e eu já estou com fome. É o que eu falaria, na verdade. Eu uso muito já. A segunda, why did you dirty the car? O dirty aqui é sujou, né? Então, por que você sujou o carro? I have just washed it. Então, eu acabei de lavar isso. Percebe que aqui está no present perfect, né? I have just lost my phone. Então, eu acabei de perder meu telefone. I have just lost my phone. Vamos aqui para uma diferença que eu acho que é uma diferença muito complexa. Still, yet. Porque aí envolve um pouco mais gramática. Normalmente no PET, isso também remete a qualquer outro teste, perdão, de proficiência. Isso daqui é muito, muito difícil. Por quê? O still e o yet aqui principalmente para alunos do Advanced, tá? Que é aquele ajuste fino. Por exemplo, se você é um B1, se você está procurando um 2, né, aqui a diferença é que você vai tirar um meio certo, errando entre um e outro. Agora, para um Advanced, né, para quem quer, precisa entrar no 4 ou quer ir mais longe ainda, né, quer ser fluente e tudo mais, vai fazer esse teste mais eficiente, não, é errado falar mais eficiente, mas, de um nível mais alto, né, um C2, né, um C1. Isso daqui é onde você descobre se o cara é ou não é bom em inglês, basicamente. Porque o que acontece? Vamos lá. Dave was fired last year and is still unemployed. Dave was fired last year and is still unemployed. Né? Dave was fired last year and hasn't found a job yet. Dave was fired last year and hasn't found a job yet. Então, o Dave foi demitido ano passado e ele ainda está desempregado. Essa é a tradução da primeira. Então, Dave was fired last year, então ele foi demitido ano passado. Aqui é onde tem as diferenças, né? A primeira parte da sentença está igual para as duas, mas ali uma está no present continuous e a outra no present perfect. Então, uma está no presente continuous e isso quer dizer que o cara ainda está desempregado. E a outra é que ele ainda não conseguiu um emprego, ele ainda não arranjou um emprego ou arrumou um emprego, tá?
É basicamente essa a diferença, tá? O still ele sempre vai estar relacionado ao present continuous. Não sempre, mas ele com frequência fica associado ao present continuous. Enquanto yet ele vai estar mais associado ao present perfect. Tudo bem? Por exemplo, it is 10 o'clock and Brad is still sleeping. Né? A gente está falando de uma ação contínua, que ele ainda está dormindo. E na outra, a gente fala de algo que ainda não aconteceu, que é hasn't woken up. Né? Basicamente, do junção ao verbo preposição, wake up, né? Acordar. E ele ainda não acordou. Beleza? É basicamente essa a diferença. Então, uma a gente trabalha com relação a uma ação contínua, present continuous, e a outra uma ação de começou no passado e ainda não aconteceu no presente ou no futuro próximo, que é o present perfect. Então, é algo que o cara ainda não acordou, então ele ainda está dormindo, beleza? É basicamente essa. See you guys. Bom final de semana. Have a nice weekend. Essa aula foi bem curta, foi uma aula gravada, estou testando outras coisas. E espero que vocês tenham gostado. Thank you very much. See you around.